Deixa eu receber o Fernando aqui. Boa noite, E aí, Fernandão? tudo bem? Voltando agora, né? Aquecendo as turbinas. Exatamente. Aqui, eu acho que tem mais de um mês que a gente não faz, né, Fernando? Pois é, teve a Experience, teve os eventos presenciais, aí depois teve a turma nova dos Tubarões. A gente ficou, o Renan foi viajar, eu fui viajar. A gente também não é de ferro, né, gente? Não tem jeito. Exatamente, né? Então, acabou que eu acho que a última live que a gente fez aqui foi uma semana antes do Experience. Então deve ter um mês aí, praticamente, tá fazendo um mês, né? Que a gente não faz aqui o nosso tradicional. E olha que de 52 semanas no ano, se a gente falha um assim, tá muito. E olha A gente lá. tem uma recorrência muito grande. Agora, esse ano aí, a gente, como casou o Experience com o Carnaval, a gente volta aqui agora, hoje, 1º de março, né, comprometido e fechado aqui com vocês para trazer conhecimento prático que certamente vai ajudar vocês aí em algum momento. O conhecimento que a gente vai passar aqui, em algum momento vocês vão precisar dele. Então, muita atenção. Se você tem sócio aí no Mundo dos Leilões, compartilhe essas lives aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês em fechamento de venda, que é o assunto de hoje, né, Fernando? Exato, porque o nosso compromisso com vocês é firme, assim como o de vocês também tem que ser firme conosco, né? Então todo domingo é aqui, não tem jeito. E hoje o que a gente vai trazer, na verdade, todo domingo a gente traz aqui para vocês, são casos práticos. E isso daí não é uma coisa que você pensa antes de acontecer. É depois que acontece, você fala, e agora? Então o que a gente fala aqui hoje para vocês é sobre isso, né? Antigamente, quando você vai, aliás, até hoje em dia, quando você vai vender um carro, não, vamos lá no cartório junto. Te entrega o recibo, você me faz o Pix, né? Fica aquele negócio. Então, sabe como funciona isso? Para a gente é rotina. E a gente vai trazer aqui para vocês inúmeras situações que a gente já passou, exatamente para que vocês saibam como é, ou para quem já faz, também ver possibilidades novas de agir de uma forma diferente. Exatamente. Deixa eu até ver aqui, Fernando. Quem aqui já vendeu algum imóvel? Coloca para mim nos comentários aqui. Quem já vendeu algum imóvel? Coloca nos comentários aqui. Vamos ver se a gente tem aqui pessoas que já passaram pela situação de vender um imóvel, né? E aí a gente vai entender, obviamente, vai adaptar aqui o conteúdo para a realidade aqui. Vamos ver. Quem já vendeu um imóvel? Ó, o Kelvin já vendeu. Quem mais vendeu? Galera, perguntas pode jogar no balãozinho, tá? O Paulo já vendeu, o Leandro já vendeu, o Marcelo já vendeu, o Araújo já vendeu, a Mari Paula já vendeu, o Marco já vendeu. Então, só tem muita gente aqui que já vendeu imóvel. Então, você sabe como é que funciona, né? E provavelmente o que a gente vai falar aqui, você já passou por esse dilema, né? Entrega a posse ou não entrega? Já pagou tudo? E aí? E aí, eu tenho que. Ele vai ter vai parcelar a entrada e vai financiar. Como é que eu não fico descoberto? Né? Vou receber, não vou? Como é que funciona? Então, tudo isso você vai entender que hoje, claro, nós vamos trazer bastante experiência prática. Vocês dão a posse porque o condomínio está caro. Vamos falar de situação que aconteceu recente agora, para vocês entenderem como é que funciona na prática, tá? Ó, já vendi, já vendi, já vendi. Tem muita gente. Quem não vendeu não tem problema, gente. Coloca aí, não vendi ainda. Porque isso é só uma questão momentânea, temporária. Em breve você vai estar vendendo muito imóvel, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ainda mais acompanhando aqui a Smart, né, que é a maior referência em leilões do país. Ô, Fernandão, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre venda, né? Então, na verdade, o tema de hoje é venda, né? O tempo de hoje é venda. E quando a gente fala de venda, muita gente acha que venda é o quê? Colocar um anúncio, esperar o comprador, né? Óbvio que essa é uma das etapas da venda, né? Você fazer a atração de leads, você levar para fazer visita e, eventualmente, receber proposta, né? Então, essa é são etapas até chegar no momento que é o momento vamos dizer assim, final. É o momento que todo mundo espera, que é o momento do fechamento de venda. Então, hoje nós vamos concentrar, se a gente falasse de venda, né? Eu diria que venda tem várias etapas. Então, atração, você atrai pessoas para o seu funil. Já falei para vocês aqui que depois da atração para o funil, seu próximo passo é atendimento e agendar visita. Depois você agenda, atende visita. Você tem o outro passo, que é trabalhar a proposta, recebe proposta ou não. E aí você, de fato, depois começa a trabalhar o fechamento. Então, hoje nós vamos focar muito aqui em fechamento de venda, tá? Por quê? Porque é um assunto que a maioria das pessoas tem dúvidas sobre isso, né? Principalmente quem ainda não vendeu, que não tem muitas vendas e, obviamente, já tem uma experiência acumulada para poder tomar decisões ali, dependendo de cada caso. Fernandão, primeira coisa, né? Quando a gente fala de fechamento de venda, né? E aí, obviamente, você vai ter situações, né? Vão ter situações inúmeras aí, situações
que você está mais fácil, que você, né, é mais tranquilo, tem situações que você vai ter que tomar decisões importantes, mas eu acho que é crucial você se colocar a primeira coisa, né? Sempre numa condição. Eu acho que esse é o ponto que nós, como vendedores, né? Porque é normal a gente, muitas vezes, o imóvel demorou 3 meses, 4 meses, às vezes 6 meses para vender, e aí chega a proposta, você começa a abrir toda a sua estratégia, ou melhor, você começa a se colocar numa situação até vulnerável perante o comprador, porque a proposta chegou, tem que fechar de qualquer jeito. Acho que a primeira coisa, um dos caras mais frios que tem hoje nesse sentido é você se colocar numa situação de superioridade em relação, não ser mão de alface, superioridade em relação ao comprador, não é isso? Exatamente, gente. Porque o que acontece? A gente tem que entender como é que eu viabilizo o negócio. Né? E aí, naturalmente, você pensa, parte do seguinte pressuposto. Principalmente nas casas de classe média, vamos colocar aqui, porque os padrões de casa isso influencia demais nos termos do negócio que a gente vai fechar. Qual é o público que eu estou tratando? Como é que funcionam as coisas? Então, eu tenho, às vezes, as pessoas que já venderam o imóvel dela e aí sai procurando algum para comprar. Ela não vai negociar ou comprar algum antes de vender o dela. E aí, de repente, ela vende o dela e fala, putz, e agora? Eu ainda não tenho o meu. Aí ela vem e acha o seu. E aí o que acontece? O tempo de desenrolar ali, principalmente quando tem imobiliário envolvido, gente, é terrível. Eles vão olhando um negócio que é padrão, eles só sabem fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer, ninguém pensa fora da caixa. E às vezes o cara tem o quê? Ele tem urgência. Então, a gente tem um exemplo que nós vendemos, eu para o Renan, nosso apartamento do Cambuci. A mulher, ela tinha um consórcio para comprar que disse que ia contemplar. A gente falou, não vai. E detalhe, eu estou vendendo o meu imóvel aqui, eu preciso mudar logo. Peraí, você está com uma promessa de contemplação do consórcio para me pagar, você tem urgência de mudar para o apartamento, e aí, o que acontece? Primeiro, eu analiso o meu produto. Como é que ele está no mercado? Eu tenho só essa proposta ou eu tenho outras? Não, está difícil de vender, eu só tenho essa. Peraí, então eu vou tentar viabilizar. Mas eu vou viabilizar com segurança. E nesse caso aqui, o que acontece? Nesse caso, lembra, né, Renan? Ela tinha uma entrada que ela ia usar, inclusive, tinha um bom dinheiro que ela ia usar. Eu tô rindo aqui porque eu vou bloquear essa MAB HTE aí, ó. Vou bloquear essa MAB HTE aí, ó. 6x1 eterno que tá me zoando, foi mal aí que eu tô rindo aqui. Tá louco, viu? Vou bloquear. Tá fazendo bullying, e bullying interno isso daí, viu, gente? Pra quem não sabe... Sacanagem, tá do meu lado aqui, digitando, me atrapalhando aqui, eu não sei ver. Mas enfim, conta lá essa razão pra você. A mulher tava com um bom dinheiro para dar de entrada, mas ela ia usar para contemplar a carta de consórcio. E a gente falou, olha, você está fazendo uma coisa muito ruim aqui para você, mas você quer fazer, seu direito, vai lá. Agora, você precisa da posse urgente, então você vai me dar uma boa entrada. Acho que ela me deu 10%, 15% de entrada, se eu não me engano, e a gente já liberou a posse para ela, com a promessa de contemplar um consórcio. Mas o que aconteceu? A gente foi viabilizar, olha, vamos fazer o seguinte, te dou 2 meses para você contemplar esse consórcio. Se você não contemplar, você faz o financiamento, tudo bem? Tudo bem, é uma pessoa que tinha um rating alto, tinha uma capacidade de renda, né? Ou seja, não teríamos problema com relação a isso. E ela tinha mais de R$500 mil em dinheiro, que ela ia usar para contemplar o consórcio. Né? A gente estava vendendo o nosso apartamento, acho que por quase 900, alguma coisa assim. Então, qual era o risco de eu dar posse para ela naquele momento ali? Pelo contrário, ela fica até grata, o negócio se viabiliza exatamente porque você atende a condição que ela precisava, que era de mudar urgente. Eu não preciso só comprar um imóvel, eu tenho que mudar rápido. E às vezes, gente, vocês ficam travados, né? Muita gente na hora de vender fica travado com arroz com feijão. Não, só vai dar a posse na hora que receber ou na hora que assinar o contrato de financiamento ou alguma coisa. Você consegue mitigar os riscos. Vem cá, eu já recebi aqui 120 mil. Se eu der a posse para ela e ela amanhã ou depois não honrar, primeiro ponto, tá? Eu acho que, abrindo parênteses aqui, é que todo negócio pressupõe boa-fé, tanto da nossa parte que está vendendo, quanto da parte de quem está comprando. O cara não vai negociar um imóvel com você de 800, 900 mil, já pensando em safadeza. Pelo contrário, já apareceu inúmeros na minha vida que era safado, que estava negociando imóvel até mais caro, e eles não tinham a menor intenção de pagar. Mas eles até podemos falar nisso numa outra live. Mas não é o caso aqui. Por quê? Porque a pessoa deu 120 mil. Quem está com má fé, quem está com segunda intenção, não coloca dinheiro. Eles ficam tentando dar volta, né?
E aí, nesse caso, você segura a posse. Agora, nesse específico, a gente liberou a posse de imediato. Por quê? Porque a gente já estava com o negócio firme, não tinha risco. Vai resolver de um jeito ou de outro no momento que a gente quiser. Né? Então a gente vai, segue esse ponto seguindo. Isso para imóveis de médio padrão. Isso é legal você falar, Fernando, e aí a gente já vai começar a entrar na segmentação de mercado, tá? Quando a gente está falando de imóvel de médio e alto padrão, existe um conceito que eu uso, que é o de nível de comprometimento com o negócio. E quanto maior o sinal, a entrada, maior o nível de comprometimento. Então, é óbvio que a gente avalia, né, gente? Então, esse caso, vou dar um exemplo, tá? E aí, obviamente, quando a pessoa não tem um nível de comprometimento alto, você vai analisar se é bom para você. Do outro lado também, nós vamos citar um outro caso aqui. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? Recentes, inclusive. Esse do Cambuci é um de 2024, que foi uma situação que foi até legal por causa dessa questão de trocar o consórcio pelo financiamento. E a gente convenceu ela a trocar o consórcio pelo financiamento. Mas tem algumas recentes agora que vocês vão ver o que é esse tal nível de comprometimento. Mas esse caso do Cambuci, o nível de comprometimento dela era alto. Por quê, né, que o nível de comprometimento era alto? Porque ela tinha o rating alto, funcionária de banco e já tinha dado a entrada. Então, olha aqui, ó, eu tenho um nível de comprometimento altíssimo. Não tem por que eu dificultar a posse dela. Ela vai pagar. Ela vai pagar. Ou ela vai. O medo de muitas pessoas de darem a posse não, ela vai entrar para lá e não vai me pagar. E aí eu vou ter que entrar. Cara, se ela não pagar, você ganhou armas. Que é o desfazimento do negócio. Se desfazer o negócio, a penalidade, a multa é a própria entrada que ela deu. Por isso que, quando você tem quando o cliente dá um valor alto de entrada, o nível de comprometimento dele com o negócio é altíssimo. Então, você tem um imóvel, por exemplo, você vai vender por 900. Padrão é pedir 20%. Talvez ela dê 5, dê 10, dê 15. Você vai avaliar se vale a pena ou não. Seu imóvel está quente? Se o imóvel está quente, a pessoa chega com 5% de entrada, talvez eu não quero. Não é nem por causa da posse, porque está pouco pelo nível, pela temperatura do imóvel. Ah, não, deu 20%. Perfeito, deu 20%, tá? Nível de comprometimento alto, rating alto, crédito aprovado. Qual o sentido de não liberar? Agora vamos imaginar a segunda situação. Aconteceu recente. Venda do Campo Belo. A vista não era financiada, dependendo da venda de outro imóvel. Entrada. Imóvel de 1.970.000 vendido, entrada de 5%. Libera a posse ou não libera a posse? Vocês liberariam? Vamos lá. Vou colocar mais dados. Eu tenho um custo mensal no imóvel, tá? Um imóvel de 2 milhões. 1.970 venda. Custo mensal, 4 mil. IPTU mais condomínio. Entrada de 5%. Então, nós estamos aqui restringindo essa discussão agora, nesse primeiro momento, a posse. Depois eu vou trazer outros elementos aqui para vocês. Mas vamos falar sobre a posse. Vocês liberariam ou não liberariam? Vamos colocar algumas hipóteses aqui. Pegar 1.970 de venda, deu 5% de entrada e diz que pagaria o restante em 60, 70 dias, assim que recebesse a venda do imóvel dela. Custo mensal para nós de 4 mil. Venderiam ou não venderiam? Não, venderia. Aceitariam ou não aceitariam? Dá posse ou não dá posse imediata? Daria posse ou não daria posse? Vamos lá. Vou interativo, galera. Vamos fazer interativo, tá? Depois eu vou trazer outras situações aqui para você. Depois nós vamos entrar um pouquinho no universo dos POPs, tá? Nós estamos falando aqui de médio e alto padrão, que é o conceito aqui do nível de comprometimento com o negócio. Quanto maior a entrada e melhor as condições do cliente, maior o nível de comprometimento com o negócio. Então, é muito mais difícil desse negócio se desfazer. Deixa eu falar aqui. E aí, galera? Vocês dariam a posse ou não dariam? Tá atrasado para mim ou ninguém comentou mesmo? Eu acho que ninguém comentou, viu? Tem 250 pessoas aqui. Não é possível que ninguém vai responder se daria ou não daria a posse. Vamos lá. Tá todo mundo Vamos comendo lá, pix e torcendo pro América. Mas o Galo já passou, já foi, já era. É Galo e Cruzeiro no final. Mas, enfim, ninguém tá arriscando aí, talvez estão achando que tem pegadinha. Não tem pegadinha, não, tá? Esse caso específico, o que a gente fez, tá? A gente deu a posse. E por que a gente deu a posse? Porque 5% de 1.970, 5% de 1.970 é quase 100 pau. 98.500. Então, olha o nível de comprometimento. Se ela desiste do negócio, é 100 pau.
Uma ação de missão, uma ação de reintegração de posse, nesse caso seria reintegração, é muito mais barato do que isso. E a gente tiraria ela, e ela já estava pagando condomínio, IPTU e condomínio. Ela entraria e já começaria a pagar condomínio. Então, condomínio e IPTU. Então, quais são essas condições? Esse imóvel tinha demorado a vender, então tem esse fator também que é um ingrediente, né? Então, por isso você olha. Primeiro, produto. Como está meu imóvel no mercado? Era um imóvel até com muita procura, estava tendo, sei lá, umas 20 visitas por mês, mas alguma coisa no imóvel estava impedindo o fechamento. As pessoas iam lá, chegavam no imóvel, alguma coisa, eu até suspeito que o síndico estava atrapalhando a venda lá, porque não era possível. Você ter 20 visitas por mês ali e não conseguir vender o imóvel, demorar a vender o imóvel. Mas, qual que é a questão? O produto estava demorando. Então, ele estava demorando para vender. Então, se ele demorou para vender, eu já perco um pouco de força. Porque na hora que ela vem e coloca 5% de entrada, qual que era a escolha? Eu recuo e pedi na posse, né? A condição dela era... eu dou 5% de entrada e quero a posse. Eu tenho duas opções. Ou eu recuso, falo, não, que a condição dela era até a posse. Ou eu recuso, sabendo que o meu imóvel já estava mais tempo no mercado, mesmo tendo visita, não estava vendendo fácil. Ou eu aceito e analiso a situação. 100 mil de arras, você tem que analisar, porque não é os 5%. Quando a gente fala de percentual, que o percentual, obviamente, ele traz essa proporcionalidade para o imóvel. Mas tem que olhar o valor absoluto. Né? Então, assim, 5% de um imóvel de 200 mil é 10 mil. É claro que para aquele comprador do imóvel pop, 10 mil pode ser até mais do que os 100 mil que essa mulher pagou. Mas, gente, era 100 mil. E o Marcelo está falando, com a condição que pede entrada. Sempre em um contrato de compra e venda, sempre, anota isso aí, sempre. Em um contrato de compra e venda, a entrada, ela é a garantia do negócio. Ela é a arras. Não é a garantia, mas ela é a multa pelo desfazimento do negócio. Então, quando a pessoa entra, te dá uma entrada, você sempre vai usar essa entrada como arras. Arras é essa penalidade pelo desfazimento do negócio, pelo descumprimento do contrato. Então, nesse caso, né, Fernando, o contexto levou a gente a ceder a posse. E ela pagou direitinho. Passou 60 dias, pagou. Né? Então, por quê? Porque a gente analisou, ela realmente tinha um imóvel à venda, estava vendendo, tinha garantia, inclusive, o próprio imóvel era garantia, se fosse mentira a história dela, a garantia era o próprio imóvel, a gente só ia passar a escritura depois que vendesse, o risco nosso era dar a posse e ela não pagar o restante e ficar no imóvel. Mas com 100 mil já de entrada, e pagando o condomínio IPTU, que ela já entrou pagando. Então, olhando o cenário, para nós valia a pena, né, Fernando? Exato, gente. E aí você tem um outro fator, que é o seguinte, se tratando de apartamento, a gente está vendendo um apartamento que ele não está mobiliado. Né? Então, o que ela precisa? Ela precisa da posse imediata, mudar o mais breve possível, até porque ela tem que receber a venda do dela para depois desocupar o dela. E, via de regra, esse é um outro fator que favorece demais a gente vender imóvel no mercado. Porque o nosso imóvel está vazio. E os outros que concorrem com a gente são onde as pessoas moram. E as pessoas precisam de tempo para desocupar. Isso atrapalha, né? Nos dá vantagem de negócio quando a gente está no mercado financeiro e no mercado imobiliário. E aí, nesse caso específico do Campo Belo, que o Renan está trazendo, ela precisava da posse principalmente para quê? Para ir lá tirar medida, fazer marcenaria, preparar o apartamento para ela mudar. Né? Então, muita gente, isso daí, gente, ó, corretor imobiliário faz muito, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, você continua na posse, a posse eu vou dar na hora que assinar o contrato de financiamento, quando a pessoa vai financiar. E na maioria das vezes é assim. Nesse caso, você fica ali mais 1 mês, 2 meses talvez, pagando condomínio, pagando IPTU, responsável pela manutenção do imóvel, isso também é muito comum, vou falar aqui para vocês já de um outro caso, e a pessoa fala assim, olha, eu posso ir lá tirar medida? Posso ir lá levar o arquiteto? Posso ir lá levar o marceneiro? Ou seja, ela já está tomando, já toma posse sem ter a posse, porque ela precisa do acesso. Né? Então, e aí necessariamente você continua com os riscos e com os custos desse imóvel. Né? Acabei de vender uma casa aqui em Jacareí com o Rangel, 800 mil. É a mesma coisa, o cara deu uma entradinha mínima e aí por conta disso a gente não deu a posse, falou, ó, vamos esperar para poder acelerar aqui o processo. E esse é um outro fator. Se vai fazer com o meu CCA, com o meu correspondente bancário, então, ó, vai fazer com a Smart Credit, eu tenho controle sobre o processo de financiamento. Então, eu te dou a posse imediata porque a dificuldade, a demora do financiamento vai ser comigo.
né? Não vai ser seu. Agora, quando ele pega o correspondente dele, do corretor, da imobiliária dele, o que acontece? Eu não tenho controle se o processo de financiamento do banco está andando, está parado, o que faltou de documentos, se eles estão fazendo o máximo para dar celeridade ou não. Então, isso tudo interfere. Mas o que eu queria colocar aqui para vocês, essa casa, o cara, ó, assinou o contrato com o banco, ia dar a posse para ele. No mesmo dia, entornou a caixa d'água lá, a bomba, a boinha lá deu problema, inundou laje, desceu tudo lá, entendeu? Quer dizer, risco nosso, continuei tendo que pagar. Se eu tivesse dado a posse pro cara, não era mais problema meu. Né? Então também já aconteceu isso comigo. Eu vendi um imóvel na praia uma vez que estava nesse dilema, se eu liberava a posse ou não, liberei, ela deu uma entrada boa, liberei, cara, passou 15 dias, o banco não tinha me pagado ainda. Pagou 15 dias, passou 15 dias, estourou a caixa d'água do prédio. E aí, teve taxa extra lá, né, para repor a caixa. Para o condomínio era muito na época, né? Então, assim, era uma taxa, tipo assim, o condomínio era 200, pulou para 400 durante 3 meses, porque tinha que fazer os reparos lá também, estragou algumas coisas. Então, assim, poderia ser. Não era nada que impactar o negócio, mas para você ver como, às vezes, você ficar com o imóvel parado lá também, que você pode dar oportunidade da pessoa morar, assumir os custos e os riscos, porque tem risco, caso pode acontecer alguma coisa, também tem esse fator, né? Que às vezes você já se livra daquele ônus de ter que administrar um imóvel e com pessoas indo lá. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que a gente não deu a posse. E o que aconteceu? O caso do Tamboré, que o cara tinha pago 4 milhões, era 3 milhões, 4 milhões e 150, ele tinha dado 800 mil de entrada e o restante financiado. Só que ele queria ir lá todo dia tirar medida. E ele era muito chato, e a gente tomou birra do cara, e ele falou, não vou te dar posse não, enquanto não pagar eu não vou te dar posse. E ele queria tomar posse. Mas ele falou, não, então posso ir lá medir? A gente, obviamente nesse caso era um valor muito alto, não, então vai lá medir. Acho que alguém foi lá deles, desse cara, algum arquiteto, deu descarga lá no banheiro, inundou, desceu, ficou vazando, não viu que estava vazando, né? Deu descarga lá, não sei se não percebeu que estava, ou deixou a pia aberta, foi algo assim. Sei que desceu, inundou a casa, desceu o forro em cima da garagem, né? Ainda tivemos um prejuízo ali, acho que uns 15 mil que teve que arrumar aquele forro, se não me engano, né? Então, foi uma situação que a gente não tinha dado apoio. Ele queria, se a gente tivesse passado para ele, não é seu. Agora, ônus e bônus seus, e quando, obviamente, registrar o financiamento lá na matrícula, a gente recebe o restante. Então, a gente optou naquele caso por não dar, porque a gente realmente tomou birra do cara, que ele era muito picuinha, né? E, no final das contas, acabamos tomando um prejuízo ali de 15 mil, porque ele não assumiu, mas foi ele, porque só ele estava indo lá. Não fui eu, isso aí já estava, que não sei o quê, como é que faz, né? Caso tá, tem que pregar lá a casa para ele arrumada. Então, foi uma situação que, né, assim, uma das situações em que às vezes você fica com esse ônus e pode depois ter que arcar com uma despesa extraordinária, né? E aí, gente, o que acontece? Você tem sempre que considerar o equilíbrio, a balança ali, que é muito difícil às vezes de você ponderar, que é isso que o Renan acabou de falar. Porque o que acontece? Você fala o seguinte, olha, eu vou me livrar do ônus do imóvel, então eu transfiro a posse para ele. Mas se eu não tiver uma entrada que seja relevante, o que acontece? Ele pode ir lá no imóvel, o tempo que ele quiser, já começar a mudança, e pode simplesmente não gostar do imóvel. E aí ele pode pedir desistência, ele pode caçar algum tipo de problema, caçar pelo em ovo lá para poder fazer o distrato. Também tem esse problema, né, com relação a tudo isso. Então, em que momento que eu vou negociar e vou deixar claro? Por isso que a gente fala aqui para vocês, anotem tudo aí, mas vocês vão aprimorar as situações para utilizar dentro do caso concreto de vocês. Né? Eu tive o caso do Alameda Santos, lá um apartamento, um prédio velho, um apartamento de 200 e poucos metros. O cara também ele ia me financiar 1.200.000 e deu 600 mil, quase 900, 700 mil de entrada. E aí qual que era a história? Não, a posse, não, ele só quer a posse na assinatura do contrato do banco. Até mesmo porque se der algum tipo de problema, peraí, que problema? Eu estou vendendo para ele com prazo, isso é uma outra coisa que eu faço. Eu nunca vinculo o pagamento ao financiamento do banco, a não ser que seja com a Smart Credit. Né? Então, se é com o meu correspondente bancário, aí ok, eu assumo essa responsabilidade. Não é, eu dou prazo. Você tem 90 dias, 120 dias para esse dinheiro estar desbloqueado na minha conta. E aí as pessoas ficam... E comprador normal, que não compra imóvel todo dia, gente, eles têm receio com relação a isso. Ele fala, mas e se o banco não me liberar dinheiro? Peraí,
Você está negociando comigo, né? Você está comprando o meu imóvel, contando com o banco. O problema do banco é seu, não é meu. Eu estou te dando o imóvel, você tem que me dar dinheiro. Quem vai te dar o dinheiro? O banco? Então você resolve com o banco para depois você me resolver comigo. A responsabilidade que você tem com o banco é sua. Então, se não der com um, você vai no outro, você vai no outro, né? Então, ou seja, você tem que ter esse link, né? E aquele caso era muito parecido com o do Campo Belo. Era um condomínio de R$ 2.500, IPTU também caro, então dava ali uma faixa de quase 4 mil por mês de custo de manutenção dele. E aí uma das coisas que eu coloquei foi exatamente o seguinte, falei, olha, eu assino, vamos assinar aqui o contrato, está vendido, o imóvel é seu, só que a posse é sua a partir de agora. E aí ele falou com o corretor, não, isso eu não aceito. Eu falei assim, você não aceita por quê? Não, eu não tomei posse, eu só vou tomar posse, vou assinar o contrato daqui a 40 dias, o banco vai te pagar sei lá quanto, eu prefiro tomar posse depois que o banco te pagar. Eu me sinto mais seguro assim. E aí eu voltei, olha o argumento, gente, o argumento é sempre o principal, você tem que convencer a pessoa do que você está falando. Eu disse o seguinte, falei, olha, a partir do momento que eu assinar esse contrato particular com você, eu não posso mais vender esse imóvel para ninguém. Eu tenho que tirar o meu imóvel do mercado e o imóvel é seu. Eu não posso mais vender. Então, não faz sentido eu continuar pagando condomínio e IPTU desse imóvel, uma vez que ele já é seu. Independente de você estar morando lá ou não. Ele é seu agora. Eu não posso vender para mais ninguém. Só falta você me pagar. E aí o cara bateu o pé e falou que não queria. E aí eu disse, olha, vamos pensar o seguinte, se o banco vai demorar 3 meses para me pagar, se você vai demorar aí 2, 3 meses para tomar posse, nós estamos falando aqui de R$ 10.000. Então, se você não quer assumir R$ 10.000 para fechar esse negócio agora, eu também não quero. Então, boa sorte, pode procurar outro imóvel aí, o meu você não vai comprar. Então, eu estava fazendo uma venda de 1.930.000. Um imóvel que ficou enroscado lá mais de ano para vender. Ficou 14 meses para vender aquele imóvel. Então, naquele momento, eu fui, bati o pé e falei, olha, obrigado então aí, tá? Pode procurar outro. Se é nesses termos, para mim não serve. Obrigado. Gente, aí você vai falar assim, mas é de uma burrice tão grande. Por quê? Porque eu vou demorar 2 ou 3 meses para vender de novo para outro. Eu vou pagar esses 10.000 de qualquer jeito, não vou? Vou. E aí o que aconteceu? Quem adivinha? Quem arrisca a dizer aqui o que aconteceu? O cara voltou atrás e falou assim, tá bom, tá fechado o negócio então, eu assumo isso daí. Se ele não voltasse atrás, eu voltaria. É isso aí, né? No final das contas, também a gente não tem compromisso com o erro, não. Você errou, cara, eu vi que eu errei, eu volto atrás, né? Não tem porquê, né? Não existe orgulho nesse negócio. O dinheiro não aceita desaforo, né? Mas, Fernando, vou dar um outro exemplo aqui agora, né? E aí vou falar também continuar falando sobre estratégia de venda aqui e segurança. Agora vamos para o caso 2, tá? Aconteceu agora. Caso 2, estou vendendo um imóvel, 345 mil. A entrada era de 20%. Só que depois, o que aconteceu? A avaliação do banco não conseguiu baixar o laudo. A avaliação estava baixa, não conseguiu subir o laudo, desculpa. Não conseguiu atualizar o laudo lá e subir a avaliação. Então a avaliação ficou um pouco baixa, ficou um pouco abaixo de 345 mil. Ficou 320 mil. Então, essa diferença dos 80%, né, que ele tinha dado a entrada ali, considerando 345, dos 20% de entrada, ele teria que complementar na entrada. Então, olha só a situação que a gente tem. Vamos lá, galera. Presta atenção aqui, que vocês vão me dar a solução. Eu já dei uma solução aqui, mas eu quero ver o que vocês fariam no meu lugar, tá? Então, eu tenho uma diferença, ele já deu a entrada, e eu tenho uma diferença que ele vai ter que complementar na entrada. Em paralelo, teria que rodar o financiamento, tá? Então, o financiamento vai começar a andar. O que eu tenho que fazer? Eu dividir esse complemento em 3 vezes. Então, ele já tinha dado a entrada, na expectativa de que o laudo viesse a 345 ou mais. Só que o laudo vem a menos. Então, restou uma diferença que ele tem que pagar para mim, que é uma entrada, que ele pediu para dividir em 3 vezes. E o restante vai ser pago pelo banco. Só que, se eu acelerar o financiamento, eu vou assinar um contrato de financiamento, ele vai começar a pagar parcela, e o que vai acontecer na prática? Ele vai levar registro, o financiamento, a garantia vai para o banco, não vai para mim mais. Então,
Como que eu vou ter a garantia que eu vou receber a entrada? O que vocês fariam nesse caso? Pediriam alguma coisa para garantir o restante da entrada? Qual que é o modus operandi que você usaria? Que são só 3 parcelas nesse caso, não são 12 parcelas nem nada, né? Porque, obviamente, se fosse uma estrutura de parcelamento de entrada maior, eu teria que pensar numa garantia real ali, ou um carro, ou alguma coisa do tipo, para poder garantir esse pagamento. Mas não é o caso. São só 3 parcelas. O que vocês fariam nesse caso? Vamos lá. O que vocês fariam? A pessoa do imóvel está vendido. Já recebi entrada. Eu posso também ligar e falar, cara, esse é um problema seu. Se você não comprar, eu pego os 20% e, cara, azar é seu. Os 20% é a entrada aqui, é a multa do negócio. Posso fazer isso também. Você se vira para arrumar alguma coisa emprestada aí e pagar. O que vocês fariam? Vamos lá. O que aconteceu, por exemplo, o João da Cia que está aqui, ó, aconteceu essa semana com ele, semana passada. Vendeu um imóvel, o cara no final, você deu entrada, no final de semana ele arruma uma briga com a mulher, divorciou, chegou depois pro João e falou, ó, eu não vou ficar com o imóvel mais, já sei que eu perdi a entrada. Perdeu. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso também. O cara não tem dinheiro para pagar, sai dele. E o que vocês fariam, gente? Vamos lá. E de quanto foi a entrada? 140 e poucos mil, se não me engano. Gente, né? 140 mil sem vender o imóvel. Imagina que ROI, que maravilhoso. O ROI explodiu, né? O ROI explodiu. Agora ele vende de novo, ficou com 140 mil a mais, né? E aí, galera? E aí? Ninguém? Então, o que a gente fez? Ó, vou falar aqui, depois vocês me falem se é diferente. O que a gente fez? Então, eu falei com tava eu e o Pierre negociando lá, né? Eu falei, Pierre, vamos fazer o seguinte. Pediu 3 vezes. Acho que daria 30 mil diferença lá. Alguma coisa assim. Vamos colocar 30 mil para facilitar. Isso aconteceu agora, semana passada. Pede a primeira no ato, agora. E nós vamos rodar o financiamento depois que pagar a segunda. Por quê? Porque vai ficar faltando uma parcela só. É o tempo do contrato rodar, registrar lá, levar para a matrícula, até registrar ele já pagou a terceira. Por quê? Porque se eu faço o contrato rapidinho, e ele não paga nem a primeira nem a segunda, eu deixo a primeira para 30 dias, o que ia acontecer? A garantia vai para o banco, porque o contrato de financiamento ele é um contrato de financiamento com alienação fiduciária. Então ele está comprando, o banco vai pagar para mim os 80% lá, do laudo, que era baixo, e essa diferença de 30 mil, eu não tenho garantia nenhuma que eu vou receber, porque na verdade agora a garantia é do banco, a garantia do imóvel. Então o que eu tenho no negócio de garantia? O imóvel. Então eu tenho que retardar um pouquinho essa transferência do imóvel, para ele me pagar pelo menos as 2 parcelas. Então, na hora que ele pagar, a gente roda o contrato. Que aí até a terceira vai estar liquidado. 2 já foram, vai rodar o contrato agora, está tudo certo. Então, essa negociação foi em fevereiro, ele pagou a primeira em fevereiro, vai pagar a segunda agora. Amanhã, provavelmente, acho que era o primeiro dia, que foi de fevereiro, agora vai pagar o primeiro dia de março. Amanhã a gente roda o contrato. 10 dias o contrato assinado. Já prenota, até registrar o contrato lá e tudo bonitinho, ele paga a terceira e cai o restante do dinheiro do banco na nossa conta. Bom, esse é um caso para 3 parcelas. Poderia também dar uma banana para ele. Poderia. Virar e falar o seguinte, meu irmão, o problema é seu, não é meu. Tá? O problema não é seu. Só que, gente, é aquilo que o Fernando falou. A gente também lida, a gente está no mundo boa fé. Eu vou agir com boa fé. Tentei resolver o problema dele. Inclusive, ela precisava do imóvel, a posse do imóvel. Falei, olha, na hora que você me pagar a primeira aqui dessas 3 parcelas, eu te dou a posse do imóvel, não tem problema nenhum. Mas eu só vou rodar o contrato na hora que você pagar a segunda. Se você não pagar a segunda, nós vamos rescindir e aí você se vira. Você tem mais. O prazo era 60 dias, você tem mais 30 dias para resolver sua vida. Eu vou ficar com a entrada e com essas 2 parcelas que você pagou. Então, cara, aí você vai falar assim, mas você deu a posse para ela? Cara, ela já tinha me dado 20% e já tinha me dado mais 1, 2 parcelas, né? Porque no final ela pagou a primeira e agora eu vou pagar a segunda de rodar o contrato. Então você tem um nível de comprometimento do cliente altíssimo. Qual que é a lógica de você dificultar? Não vou te dar a posse. Não faz sentido. Então veja essa discussão, Fernando. Isso é muito comum. As pessoas ficam assim, eu não dou a posse enquanto eu não recebo. Tudo. Não é bem assim, gente. As coisas, o mundo, você tem que entender as coisas. O comprometimento, que eu falei, o nível de comprometimento do cliente, como é que está o negócio, né? Para vocês entenderem qual que é a dinâmica daquele negócio. Cada negócio é um negócio, não existe dogma. Não dou a posse. Senão, você acabar perdendo o negócio por nada. Com esse medo excessivo. Na verdade, o medo, eu falo por causa, inclusive, da própria cotização. Que as pessoas têm. Muita gente, eu compro meus imóveis hoje todos, eu tenho 50 imóveis na carteira.
Meus imóveis todos hoje, eles são cotizados. Comprei com parceria. Compra um, vende um, depois compra outro, tal. Isso tudo em parceria. Já tivemos mais de 10 mil, 12 mil cotizações dentro da comunidade. Na maioria dos imóveis lá, 70% são cotizados. Mais 12 mil. Cara, a gente teve um caso, né, que teve o falecimento de uma esposa de um mentorado. Resolveu, gente. Tá tudo certo. Tá com um contrato bonitinho, contrato particular, tá tudo certinho. Resolveu, passou o dinheiro para todo mundo, resolveu. Mas o que o advogado... E não estou criticando os advogados, não, tá? Eu sou formado em direito também. Só estou dizendo o seguinte, que a gente sempre olha, mas que pode acontecer isso. Você pode subir no avião e cair também. Pode acontecer. E você anda de avião? Anda. E não pode subir no avião e cair? Pode. Então você não tem que olhar só, porque se você for olhar tudo que pode acontecer, você não sai nem de casa. Você pode pisar no elevador da sua casa e o elevador cair. Então, se você for olhar tudo pelo lado negativo, você não faz nada. É igual esse caso, por exemplo, cara, eu tô falando, já vendi, cara, já fiz mais de 200 arrematações, estou com 50 carteiras, foi mais de 150 imóveis. Eu nunca tomei tombo de ocupante que pegou o imóvel, entrou, tomou posse e não pagou, gente. Então, assim, ainda pode acontecer um dia? Pode. Isso não quer dizer que não existe o risco. Quer dizer que a probabilidade do risco é muito pequena para você ter esse medo excessivo de fazer as coisas. Já já a gente vai entrar nos imóveis populares que tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Não é isso, Fernando? Exato, gente. E aí cai muito, não só a questão da posse, mas cai a questão do pagamento. Gente, é impressionante que como hoje, nos dias de hoje, né, eu passei por isso essa semana. Eu vendi o terreno que eu peguei uma permuta lá em Jandira, 320 mil. E aí o que acontece? À vista. Então o que tem que fazer? Escritura. Aí parte do seguinte pressuposto: o cara quer o cartório do lugar da cidade dele para ele lá assinar. Ele não sabe o que é um notariado. Não adianta você falar para o comprador para ele ir lá fazer um notariado, para a gente assinar por vídeo, no tabelião aqui da minha cidade, que eu conheço e tal. Ele não quer, ele ainda está naquela. Ele não compra imóvel todo dia, ele não é especialista da área, ele não é da área. Então, eles têm medo, eles não, inclusive eles acham que a escritura é o registro, que a escritura já é o que manda, né? E está longe disso, a escritura é só um título. E aí o que acontece? O cara fala o seguinte: peraí, mas o cara não vai vir aqui no cartório assinar? Aí a corretora fala: não, ele vai assinar via vídeo. Aí ele vai lá perguntar para o tabelião o que é aquilo, como que pode ser desse jeito, o que não sei o quê. Pode ser feito sim, ele assina depois. Não, eu quero ver ele assinando. Se ele não assinar, eu não pago. Então, olha o nível, gente, que vocês passam por esse tipo de situação. Aí você vai fazer o quê? Você respeita. Né? O cara, ele não tem noção, ele não sabe. E hoje, com um monte de golpe que tem por aí, né? Então o cara fica com receio. O que aconteceu nesse caso? Agendou um horário específico onde que ele chegou lá com a esposa dele, eu com a minha esposa por vídeo, para poder fazer a assinatura. E aí o que aconteceu? Vamos assinar aqui? Vamos. Aí começa a história. A tabelinha falou assim, então você faz a vídeo, assina, e aí enquanto ele não pagar, eu não libero a escritura aqui para ele. Aí eu falei assim, mas depois que eu assinei já dizendo, declarando expressamente na escritura que eu já recebi sem ter recebido, né, quem tá descalço sou eu nesse caso. Mas, para mim, isso pouco importa. Por quê, gente? Eu posso assinar a escritura, declarar que eu recebi. Se o dinheiro não cai na minha conta, depois eu falo, não recebi, essa escritura não tem valor. Eu bloqueio ela, né? Ou seja, não tem mais aquele negócio de que, tô aqui, te dou o recibo, você me dá o dinheiro, que tinha antigamente. Não tem isso, acabou mais isso. Vai o cheque, vai lá descontar o cheque, tem que ser em cheque administrativo. Não, hoje nós estamos na era do digital, né? Ou seja, é muito mais simples de resolver as coisas. E aconteceu o quê? Exatamente na hora da assinatura, eu virei para ele e falei assim, olha, já vou assinar aqui, tá tudo bem, depois quando o senhor puder, o senhor faz a transferência para mim. Entendeu? Então você já joguei para ele, passei para ele, falei, cara, eu confio em você, paga aí a hora que o senhor quiser, tá bom? Acabou o problema, o cara já fica mais tranquilo, ele já entende, né? Você já vai acalmando. Então, quando tem um nervoso, não pode ter dois nervosos. Tem que ter um só, você acalma ele. Exatamente. Então a gente discutiu aqui, né, Fernando? Posse, discutimos aqui fechamento de negócio, e agora eu vou falar sobre venda preocupante, depois a gente entra no imóvel popular. Venda preocupante, né? E aí a gente entra num outro assunto, né? Muita gente, às vezes, fica preocupado e até estende demais negociações ou erra no timing de negociações preocupantes, justamente porque não analisa o nível de comprometimento do cliente com o imóvel, tá? E com o negócio. Então,
Caso Cuiabá, que eu já citei, a gente fez até semana passada lá no Tubarões, falando sobre isso, o Marlon comentando lá. Que o cara tinha uma casa grande, que era em 2 lotes, e tinha um terceiro lote não murado, que era dele, que não estava na alienação fiduciária. Então, quando ele perde o imóvel, ele perde os 2 lotes, as 2 casas, mas ele não perde o lote que está sem muro lá. E lá nesse lote, e obviamente também na casa, uma casa com piscina e tal, tinha vários carros tops, tinha uma Amarok, eu acho que um Hilux, né, bastante carro ali, tinha os 4 carros. Uma moto, e a casa, em um ano, ele tinha painel solar na casa inteira. Então, qual que é a característica desse imóvel? Cara, o nível de comprometimento dele é altíssimo. Então, quando a gente faz uma negociação com esse cara, você já sabe que ele vai comprar esse imóvel. Porque se ele não comprar, é muito mais caro para ele não comprar o imóvel do que comprar. Ele vai arrumar um jeito de comprar. E ele vendeu máquina e acabou comprando. E nesse caso específico, a gente deu o pagamento para ele em 3 parcelas. Aí você vai falar assim, pô, Ana, mas o cara tá ocupando o imóvel, você fez em 3 parcelas, você alienou? Não, não alienei. Fizemos um contrato, falei, ó, paga a primeira no ato e mais 2. Tudo certo. E pagou direitinho. Por quê? Porque o nível de comprometimento dele com o negócio era alto. Continuou na posse, tinha 2 morando, pode continuar, não tem problema não. Você vai pagar. Eu sei que você vai pagar. E ele pagou. Tudo direitinho, né? Então eu falo assim, o nível de comprometimento. E outro caso agora, aconteceu agora, mês de janeiro e fevereiro. Aquele caso que vocês devem ter visto eu postando história aí de Caxias. Que era o caso seguinte, o imóvel, a gente pegou 175 mil e o cara mora no imóvel, estava no meio do recesso do judiciário. Falei, cara, eu não vou entrar com a missão na posse agora, porque isso aqui vai demorar lá para maio, para eu tomar posse desse imóvel. Aí, para tomar posse, fazer reforma, sendo que ele tinha um imóvel da namorada dele, olha só, em Chapecó, que valia ali uns 350 também. 320 a 350. E aí, ele falou, não, cara, não, mas como é que eu vou sair daqui? Eu tento te pagar, não sei o que. Eu falei, não, cara. Aí ele falou assim, eu tenho um imóvel, será que você quer? Eu falei, mas como é que tá o imóvel? Não, tá à venda. Ah, já tá à venda? Uai, aí, quem sabe, né? Se você pagar a documentação, para eu pegar o imóvel, não tem problema, porque até eu tirar o cara de lá, com emissão na posse, e se ele não sair, porque ele tava, né, poderia complicar. Depois que o cara fica puto, ele complica. Com emissão na posse, reformar, 6 meses. Ó, beleza, gostei. Mas aí, qual que é o grande problema? Peraí, qual que é o comprometimento desse cara com a negociação e se essa permuta vai para frente? Aí o cara me pega, já tira a mulher do imóvel de Chapecó e leva para Caxias. Então a mulher, que é, na verdade, a namorada dele, que é dona do imóvel, que eu vou perguntar é com ela, né? Ela já sai do imóvel e já. Olha o nível de comprometimento desse cara com o imóvel agora. Esse cara, ele tá na minha mão, na verdade. Por quê? Porque ele já largou, já fez a mulher largar a cidade dela, vir para Caxias para morar com ele. E aí eu virei para ele e falei assim: não, mas peraí, agora eu não quero só imóvel, eu quero imóvel mais 30 mil. Não, mas não é bem assim, não. Eu falei, não, eu não tinha combinado. Eu fui lá avaliar seu imóvel não vale. É 320. Né? Eu não tinha assinado nada, não tinha nem falado que era permuta no pau-a-pau. Tinha, na verdade, ó, pode ser, vamos avaliar o imóvel e tal. Fui lá avaliar, o imóvel era os 320. Falei, ó, a documentação é sua, então. Não, mas, cara, tá bom, mas se você quiser, vai com a sua namorada lá pra Caxias, então, lá pra Chapecó. Pode sair do imóvel. Mas ela saiu do emprego lá e mudou pra cá. Falei, cara, você precipitou, a gente nem tinha fechado o negócio aí. A gente não assinou nada, não fechou o negócio, eu nem tinha falado que seria pau a pau. Você já tirou a mulher lá do Chapecó e levou pra Caxias. Eu quero a casa, eu quero 300 e eu quero o apartamento mais 30 mil. Ah, mas o imóvel vale 350. Não, então vamos colocar para vender um mês. Se não vender, eu quero o imóvel mais 30 mil. Então, por que isso, Fernando? Por causa do nível de comprometimento. Quando o cara começa a se enrolar com o negócio, comprometer com o negócio, fica muito mais fácil. Se tem o caso de Cuiabá, por exemplo, que o nível de comprometimento com o imóvel era alto. Se tem o caso agora de Caxias, que o nível de comprometimento com o negócio era alto. Por quê? Porque ele já trouxe a mulher, já está morando com a mulher. Já saiu lá, largou o imóvel. Então, quem está do outro lado, gente, por isso que eu falo assim, eu citei 2 casos aqui de ocupante, né? A gente falou antes, caso que ele está vendendo para o cliente final, caso que a gente está vendendo para o ocupante. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você tiver frieza, você vai perceber que, na verdade, você está no lado forte do negócio. Ah, mas o cliente pode comprar um imóvel. Pode, cara, mas ele não está dando proposta no seu imóvel à toa. Ele já procurou outros imóveis.
Ele já fez a conta do custo-benefício da vida dele, da rotina dele, que o seu imóvel é melhor. Ele não deu aleatório, peguei o primeiro imóvel e dei proposta. Não. Ele já olhou outros imóveis. Então, na verdade, ele já está movido ali pelo desejo de comprar um imóvel, falando de cliente final, que se você tiver frieza, né, e souber trabalhar, obviamente, sem criar esses dogmas na cabeça, não vou dar posse, não vou isso. Mas se você olhar o comprometimento dele, você consegue a segurança para dar uma posse, falar, o cara está comprometido com o negócio, o cara tem condição de pagar esse negócio, ele tem um rate alto, ele já deu uma entrada boa. Você consegue costurar e fazer o negócio andar sem correr risco nenhum. Então, é essa que eu queria que vocês trabalhassem, né, nessas negociações. Olhar sempre e falar, cara, com frieza. Quanto esse cliente ou quanto esse ocupante, aí a gente falando de duas vendas diferentes, né, uma para o cliente e uma para o ocupante, quanto que esse cara está envolvido com o negócio? O nível de comprometimento dele com o negócio e com o imóvel é alto? Sim ou não? Se ele tiver um nível de comprometimento alto, cara, você pode flexibilizar algumas coisas que vai dar certo. É a realidade, né? Então, esse ponto que eu queria trazer, Fernando. Boa, até porque, gente, como é que você analisa o nível de comprometimento? Não é pelo nível de interesse, é diferente. O Renan está colocando uma situação aqui, por exemplo, esse cara, ele quer aquele imóvel porque o imóvel já é dele. Aí, o que é 90% dos arrematantes fazem, gente? Começa a entrar na neura de querer saber o porquê que o cara perdeu esse imóvel no leilão. Por que ele não salvou o imóvel? Por que agora ele vai pagar bem mais caro? Cara, não entra nessa, já aconteceu. Né? Por que ele perdeu? Ele perdeu. Não interessa para a gente saber. Mas, aí você precisa entender o quê? Qual que é o nível de comprometimento dele? Ele tem condições? E aí tem que ter uma conversa muito franca. Vem cá, o que você tem para me pagar? Você tem interesse em ficar? Tem um interesse de ficar no imóvel. Todo mundo tem. Ninguém tem interesse de perder o imóvel que já perdeu para o banco. Né? Mas, o que você tem de contrapartida? Nesse caso específico, ele falou, olha, tenho o apartamento da minha namorada em outra cidade. Ela está vendendo lá, a hora que vender eu te pago. Peraí. E aí entra, olha só para vocês verem o nível da experiência, que é o que o Renan fez. Peraí, eu não vou esperar você vender o apartamento lá para você me pagar aqui. Eu não vou ficar com essa situação indefinida por muito tempo. Porque depois que você arremata, você tem que definir as coisas. Não dá para ficar cozinhando. Né? Deixa eu ver, que imóvel que é que ela está vendendo lá? Você quer ver? Eu posso analisar. Não, é um imóvel lá que está 350 mil. Não, eu te vendo a casa aqui por 350. Mas vamos ver se o seu imóvel vale 350? Aí, antes da gente avaliar, o cara foi lá e já mudou com a mulher para lá e já falou, aqui, ó, tá tudo certo, então tá feita a troca, né? Peraí. Eu avaliei o seu imóvel agora e para mim pegar 350 nele vai dar trabalho. Aí o Renan falou, ele pagou 175 mil. Mas faz diferença você pegar um imóvel, então, lá em outra cidade, que vale menos, que vale 300, 320? Ué, faz diferença? Não, já estaria ganhando de qualquer jeito, e estaria solucionando uma situação. Não tenho desocupação, já resolvi, deixei o ocupante feliz. Isso daí é muito importante na nossa operação também. Né? Mas espera aí, dá para tirar, dá para extrair mais alguma coisa? Tem como ser um pouco mais justo para mim? Porque justo para mim não é eu pagar 175 e vender por 300. Já estaria bom? Estaria. Mas eu venderia a casa dele por 350. Então, eu tenho que ter essa noção, entendeu? Entender tudo isso. São casos e casos que a gente passa que vai calejando e a gente tem que entender o negócio como um todo. Aí muita gente pode pensar o seguinte, peraí, mas então fica com a casa, tira ele de lá e fica com a casa, para que vai pegar o apartamento lá? Porque para a gente, o imóvel é só um imóvel. Tanto faz se for a casa, se for o apartamento, se for no Chuí ou se for em Porto Alegre. Não faz diferença, entendeu? Para a gente é só mais um na carteira. Lógico, tem imóveis melhores, tem imóveis piores, a diferença eu quero em dinheiro, não é isso, Renan? Exatamente, não tem. Eu quero o dinheiro, né? No final das contas, né? Eu quero capturar o valor. Se o imóvel vale 350, então vamos ver. Aí eu falei com ele, falou, tá bom, você já mudou aí, tudo bem, tá tudo certo. Então vamos fazer o seguinte, você tá falando que vale 350, eu tô falando que vale 320. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o imóvel vender no mês, você já tá aí mesmo, tá tudo certo. Vamos fazer a escritura, se não vender até 31, se eu não tiver nenhuma proposta até 31/3, você vai me dar o apartamento mais 30 mil, fechado? Não, mas eu não quero. Eu falei, então sai do imóvel. Não, mas eu não posso sair, a mulher já mudou pra cá. Eu falei, cara, então é assim. Ou é assim, ou você tem que sair do imóvel. Então, por que isso aconteceu? Porque ele se precipitou. Ele, na verdade, cara, ele já devia ter convencido, já devia estar prestes a fazer essa mudança e foi a gota d'água. Aí a mulher já saiu do emprego e mudou. Eu falei, cara, isso aí é um problema seu. Se a mulher largou o emprego lá e foi pra sua casa, você casou e deu os parabéns para ele pro casamento. Eu te dou parabéns, inclusive, pelo casamento aí.
Ele falou que ele já tinha separado a mulher. Inclusive, ele falou comigo que perdeu esse imóvel porque separou da mulher, entrou em dívida, acabou perdendo o imóvel. Na época, né? Então, eu falei, dei parabéns para ele e tal, brinquei com ele, né? Quebrei o gelo ali. E no final das contas, ele falou que tem um serviço para receber agora que acabou aceitando os 30 mil, desde que a gente não venda o imóvel. Se vendeu o imóvel, fala, não, você pega o dinheiro e paga, né? Então tá tudo certo. Se vender lá 350 mil, então tá tudo certo. Você me paga os 350 mil, você vendeu líquido, né? É praticamente a permuta, só que você vendendo imóvel. Então, gente, você, depois que o cara se comprometeu com o negócio, se tiver frieza, tá na sua mão. Então, essa calma e essa tranquilidade não precisa afobar para vender. Agora vamos falar um pouquinho de pop para não ultrapassar demais aqui. Já o pop, ele entra numa outra faixa, gente. O que é pop? Vender imóvel popular hoje no Brasil, tá? Minha Casa Minha Vida 1, principalmente. Cara, vender imóvel popular hoje, na prática, anota isso aí. Na prática, hoje no Brasil, quando você vai vender imóvel Minha Casa Minha Vida 1, principalmente, faixa 1, você tá na verdade, procurando CPF limpo. Porque na prática, você está vendendo para alguém que está tendo o primeiro imóvel e está saindo aluguel. Com a taxa de 4,5% no Minha Casa Minha Vida, que é irrisória. É quase dando imóvel para a pessoa. A grande realidade é essa. O governo praticamente dá imóvel no Minha Casa Minha Vida 1. Que a parcela do financiamento é mais barata que o aluguel, porque a taxa de juros é 4,5%. E o governo ainda paga um subsídio para o vendedor. Para as consultoras é maior, para o vendedor de imóvel usado é um pouco menor. Então, na prática, o que você precisa? De um CPF para comprar seu imóvel. E quando você fala disso, gente, você está falando de um cara que tem nível de comprometimento zero com o seu imóvel. Cara, ele só te deu o CPF, ele não tem entrada, ele não tem nada, às vezes não tem FGTS, não tem nada. Nada. Esse cara só tem o CPF para te entregar, um CPF limpo. Às vezes está sujinho, você tem que dar uma limpadinha também. Acontece. Às vezes o cara vem com o CPF, tem uma continha ali, você vai lá e paga pro cara para limpar. Mas o cara só tem o CPF, ele está comprometido zero. Então, nesse caso específico, dar a posse antecipado, eu vejo muita gente falando, vou alugar o imóvel pro cara, para aumentar a rentabilidade. Bom, esse cara tem zero nível de comprometimento com o imóvel. Zero. Então, já começa a virar uma situação que você tem que avaliar se é bom para você, não do ponto de vista se ele vai pagar ou não, mas se vale a pena manter uma pessoa lá, inclusive para conservar o imóvel. Tem cidade aqui, por exemplo, no interior do Brasil, Fernando, se você deixar o imóvel vazio, é preto. Vai cara lá, rouba telhado. Então, às vezes, você deixa o cara lá enquanto não está aprovando ainda, está rodando o contrato, está fazendo todo. Então, fica 3 meses aí, fica 1 mês aí, 2 meses. Às vezes nem cobra aluguel, ou paga aluguel, às vezes nem cobra. Não vou nem te cobrar aluguel. Só para o cara, pelo menos, conservar a casa e evitar a depredação. Algumas cidades aí, obviamente, imóveis populares. Então, imóvel popular é outro jogo, gente. Por isso que eu sempre falo, Fernando, uma das coisas que eu vejo na internet, eu vejo até as pessoas fazendo perguntas pra gente, qual que é melhor, leilão judicial ou leilão social? Gente, a divisão dos leilões, presta atenção no que eu vou falar aqui, isso aqui é importante pra vocês entenderem. A divisão do mercado imobiliário e dos leilões, judicial e extrajudicial. Isso aí é moleza, sabe? Tem checklist pra isso. Isso é moleza. Vou comprar leilão judicial, você tem umas conferências diferentes pra fazer. Não é aí. A diferença tá no segmento de mercado. Você tem um mundo dos imóveis de médio padrão, o mundo dos imóveis de alto padrão e um mundo totalmente à parte dos imóveis populares. Que indiferente você está comprando leilão judicial ou extrajudicial. A única coisa que atrapalha no leilão judicial é a morosidade do judiciário. Fora isso, é basicamente a mesma coisa. Vai ter a carta de arrematação que substitui a escritura, algumas petições que você vai ter que colocar lá com o advogado. Tirando isso, é a mesma coisa. É só a morosidade que realmente atrapalha um pouco, o checklist é um pouquinho diferente. Mas a segmentação de mercado, por valor, são mundos totalmente diferentes. Então, o que a gente falou aqui, eu e Fernando, a gente compra mais imóvel de médio e alto padrão. Quando você vai para o popular, é um mundo totalmente à parte, né, Fernando? É outra coisa. É outro segmento de mercado, né? Então, tem gente que, inclusive, se especializa nisso, como o Guará, né? Exato, gente. E aí, é uma coisa que a gente fala bastante aqui nos Tubarões sobre ser ilimitado. Por quê? Quando você sabe tudo, então você sabe fazer os populares, você sabe fazer o médio padrão, você sabe fazer o alto padrão. Você não tem limites. E o que isso significa? Significa que essa semana também a gente está concretizando uma venda de um imóvel que estava anunciado por 1,680. 1,690 estava anunciado. E nós vendemos ele financiado sem entrada. O mesmo estratégia do POP.
Lembrei disso agora, Renan. Você começou a falar do pop, eu lembrei. E aí o que Qual que é aconteceu? esse? É de Limeira. Ah, o de Limeira que a gente tá vendendo agora, né? É. Então, gente, o que que acontece? É a mesma situação. Aí o cara vem e fala: olha, o cara quer comprar sua casa de 1,5 milhão, mas ele não tem um centavo para dar de entrada. Você fala: pô, você tá de sacanagem, né? Ó, e ele já precisa me levar algumas coisas para lá, sofá, geladeira. Você fala: ah. Então, se fosse, né, olha só para vocês terem uma noção da perspectiva e de como é que se analisa o negócio como um todo. É frieza. Então, você tem uma casa lá à venda que você quer vender e ela não é fácil de vender, é difícil de vender. É uma casa que está lá parada faz um pouco mais de um ano, e aí vem uma proposta dessa, sem permuta, você fala: cara, eu vou vender, né? Lógico. Aí o cara quer a posse. E aí você tem. Aí a frieza é outra. Peraí, eu não posso tomar golpe nessa altura do campeonato, vou ficar tomando, dando uma de mané com esses caras. Não, é. Aqui a história é um pouco mais em cima. Então, se você pega num pop, você precisa deixar o cara na casa para a casa não ser depredada, não sei o quê. No nosso caso, a casa é no condomínio, tem um quintalzão, piscina, gourmet, um negócio bonito e tal. Aí o cara quer, não, ele quer levar umas coisas que ele precisa desocupar, quer levar para lá já. Você não libera para ele? Não. Por quê? Porque eu não tenho nem um centavo de reserva, nem um centavo de O nível de sinal nem nada. comprometimento dele é zero, Coinó. Zero. Pode chegar. Esse aí não botou nada. É. Aí, segundo ponto, o cara faz o seguinte: tá bom, tá fechado o negócio, acertamos os termos. Tá aqui o contrato para você assinar. Eu falei: não assino. Como assim? Você não aceitou os termos? Aceitei. Claro que eu aceitei. Mas eu não assino nenhum contrato particular de compra e venda se eu não tiver dinheiro. Qual que é o meu compromisso com você se você não está se comprometendo comigo? Não tem dinheiro, eu não assino nada. Quer fazer o financiamento bancário? Vamos fazer. Toma aqui a documentação, manda a sua documentação, a gente manda para o banco, você paga lá a vistoria, e aí o banco faz a avaliação, e a hora que sair o contrato, a gente assina direto o contrato. Mas compromisso particular, jamais. O imóvel continua no mercado, a posse continua comigo, até que a gente concretize isso. Né? Aí muita gente, vocês sabiam que é possível você fazer, dar a entrada no banco? O imóvel você só vai assinar o contrato que tem força de escritura pública na data da assinatura do contrato com o banco. Até lá, tudo que você mandou de documentação é documento público. Né? Seu CPF, seu certidão de casamento, a matrícula do imóvel, gente, muita gente fica com medo de dar documento. Isso é público. Acabou, tá aí, tá para qualquer um. Né? Então não tem essa. Aí, nesse caso específico, o cara queria o acesso. Eu falei: não, até mesmo porque eu ainda estava duvidando que um cara que vai fazer um financiamento de 1,4 milhão, que ele não tem nenhum centavo. Como assim o cara não tem nenhum centavo? E não pôs mesmo. Aí depois, na hora que chegou o contrato, que pô, agora eu vi, agora chegou o contrato realmente, olha. Então o cara vai mesmo honrar a proposta dele. Mas ele não botou nenhum centavo. E ele estava lá com um rating alto. Provavelmente, o que, que é isso? O cara prepara uma documentação, ele tem ali um cartucho, ele faz tudo isso, ele tem crédito, mas ele não tem dinheiro. Essa casa provavelmente vai estar em leilão ano que vem. E assim caminha a Provavelmente humanidade. ela vai estar em leilão, a gente vai pegar ela de novo. Essa não, né? Porque a dívida vai estar alta, né? A gente vai ter que pegar em estoque depois, né? Então, vocês compreenderam, gente, como é que tem que ser o racional das coisas? E para o POP é exatamente sobre isso. Então, aonde que compensa eu já dar a posse para o cara se ficar? Se é uma casa de rua, um lugar que tem risco de depredação, você dá a posse, você está ali, inclusive o cara vai ser grato por você estar liberando a posse dele, né? Vai te atrapalhar, talvez o cara não tenha, e realmente às vezes não tem disciplina, suja o nome de novo, aí a hora que você vai bater no banco está negativo. Então pode acontecer? Pode, mas você tem que mitigar esse risco, você tem que analisar e saber que ele existe. Aí quando você tem um MRV, um apartamentinho que tem na condomínio, que não tem risco de ocupação, aí você segura para acelerar. Mas o principal ponto quando você vai tratar de POP é, se você tiver o domínio do processo de financiamento, ou seja, se você fizer com o seu correspondente bancário, você traz para você a responsabilidade. Você sabe como é que vai ser o andamento, a reserva, o seu gerente do banco que vai dar a liberação, tudo isso fica sob o seu controle. Agora, quando você faz e deixa isso sob controle de terceiros, aí, meu amigo, corre o risco de acontecer o que aconteceu essa semana com o Renan aqui, de o cara fazer o processo físico e você ter que mandar procuração para assinar lá no Cafundó do Judas. Esse aí foi foda, né? O cara que foi muito vacilo, né? Ali foi vacilo do correspondente absurdo. E a gente costuma trazer, consegue trazer. Esse corretor bateu o pé. Normalmente eu trago para Smart Credit, óbvio, né? Para ficar aqui com controle. Eu fico lá perguntando para Thaís: e aí, Thaís, o cara tá aprovado? Deu certo? O contrato tá andando? Então tá aqui. Os martantes pedem lá, sabe como é que tá funcionando as coisas.
Quando você não tem interlocução sua normalmente é com o corretor. O corretor fala que o correspondente está olhando. O correspondente não responde. Aí passa 2 meses, o correspondente aparece. Não, peraí, tem que mandar uma procuração. Pô, peraí, cara, já achei que estava chegando, era o contrato. Eu vi seu áudio aqui achando que era o contrato, você está falando que tem que mandar procuração ainda. Você está ficando doida, né? É um negócio maluco, né? Então, você perde o controle da operação, né? Então, por isso que a Smart Credit está ali para ajudar nesse ponto também na venda, né? Para receber mais rápido e ter o controle da operação. Galera, essa live aqui foi um pouco prejudicada, porque eu não vi mensagem nenhuma. Não sei se você não está conseguindo ver. Não, ele está tudo repetindo. O Martom me mandou aqui, falou que o pessoal está mandando mensagem, mas a gente não consegue ver. Algum problema na live, né? Então, sim, algum problema aqui no Instagram que eu não consigo ver mensagem nenhuma. A última mensagem é uma mensagem minha, que tá assim, não estão conseguindo mandar mensagem. Mandei isso e deve ter tido mensagem depois e eu não consigo ver. Deu algum problema aqui no Instagram. Eu poderia reiniciar a live. Para mim tá repetindo aqui, ó. Giovana e Elinho começou a te seguir, só. E fica só isso. Pois é, complicado. Acabou prejudicando um pouco a interação, porque eu não tô conseguindo ver nada, né? Então tá complicado aqui. Provavelmente, vocês devem ter dúvida aí sobre como que paga o corretor, né? Um ponto também que é legal de falar, né, Fernando? Cuidado, viu? O corretor trabalha para a comissão dele. Então, se ele pega ali, ainda mais quando envolve financiamento, e às vezes ele puxa o correspondente dele, que não é o ideal, eu tenho batido o pé em todas as negociações, essa de Juazeiro, e a bosta que deu, né? Foi só eu deixar, o cara fala, não, porque eu tenho correspondente, que é aprovado, o cara já tá aprovado, não sei o que e tal. Não, então tá bom, toca aí, olha aí. Mas as correspondências eu tenho buscado, em geral, trazido aqui para a Smart Credit. Mas, cuidado, porque o corretor, na hora que ele recebe, isso não são todos, não, tá, gente? Deve ter corretor aqui na live, não estou generalizando, não. Mas tem corretor que depois que ele recebe a comissão dele, o cliente fica à deriva. Então o cliente fica lá perdido, você não tem o contato do cliente, porque ele também não quer te passar, às vezes. Então você fica à deriva. Você fica perguntando para o corretor já está preocupado com outra negociação, porque ele já recebeu a comissão dessa, e o cliente à deriva lá, demorando a receber. Não é que não vai acontecer o negócio, mas ele não dá a energia ali para receber rápido. E no final o que a gente quer não é só vender, a gente quer receber o dinheiro rápido. Então eu quero, vendi com 2 meses, eu quero estar na minha conta. Então, 45 dias. Então, no final das contas, o problema, muitas vezes, de pagar a comissão no início. Então, assim, ou paga a comissão proporcional ao valor recebido. Se eu recebi 20% de entrada, eu pago 20% da comissão. No máximo, metade. Mais do que isso, jamais. Você vai pagar comissão integral, 80% da comissão, esquece. Tá? O ideal é pagar proporcional. Se entrou 20%, paga 20% da comissão. A comissão é 20 mil. Entrou 20%, de paga 4, 16 na hora que eu recebi. Porque aí ele continuou comprometido em fazer o negócio andar rápido. Porque ele tá doido para receber a comissão, né? Então esse é o ponto, né, Fernando? Também de cuidado, né? Exatamente, gente. Com o corretor, todo cuidado é pouco, porque os interesses são distintos, né, gente? Tem corretor que são muito comprometidos, que falam, olha, eu quero essa venda dessa semana, por exemplo. A corretora foi lá com o comprador no tabelião, resolveu lá a situação, acalmou ele, né? Porque o cara estava bem inseguro nesse sentido. Então tem corretores e corretores, não dá para generalizar, mas via de regra é sempre assim, ó, a hora que cair o dinheiro lá, eu te pago. Quer que eu assine com você um compromisso, um contrato aí perfeito, eu faço, a gente coloca no contrato particular, mas primeiro o negócio, depois o corretor. A comissão é sobre o negócio. Se o negócio não for concretizado, não faz sentido. Exatamente. Então, galera, eu não consegui ver as perguntas aqui, tô totalmente travado, tô no escuro. Na verdade, eu não sei como é que tá a interação. A gente teve aqui quase 270 pessoas nessa live. Não consegui ver a interação aqui, mas se vocês gostaram da live, já que eu não consigo ver, a única coisa que eu consigo ver é os coraçãozinhos e foguinho aqui do lado. Então manda um coração foguinho aí pra gente saber se vocês gostaram da live. Tentamos voltar aqui com um papo de leilão, com conteúdo bem prático, interessante para vocês, que é a venda de imóveis. Cuidados na venda de imóvel. Libera posse, não libera posse. Fecha negócio com entrada pequena ou não. Nível de comprometimento do cliente. E quando é ocupante? Como é que você determina se ele está comprometido ou não com o negócio? Qual o tempo que eu tenho para negociar? Então, trouxemos aqui assuntos bem práticos, baseados em situações que estão acontecendo agora. Então, como a gente tem muito caso, toda semana tem situação nova. Trouxe aqui 3 casos que estão acontecendo com a gente agora. Né? A venda do Campo Belo, o caso do Juazeiro, o caso trouxe o caso do Cuiabá, trouxe o caso de Caxias, Fernando trouxe o caso de Limeira. Então, tudo que está acontecendo agora. São situações que estão acontecendo agora. Para vocês
entenderem como é que funciona na prática e como que você determina, como é que você olha para o cliente, falou para o ocupante, né? O ocupante pode ser seu cliente também quando você vende para ele direto. Como é que você determina o nível de comprometimento dele para você ceder algumas coisas ou não? Não, cara, nesse caso eu não vou ceder. Falando também de POP, né, Fernando? Como é que você determina? Como é que você toma a decisão de liberar posse ou não, dependendo? Quando é popular, por exemplo, que ali já não tem entrada mesmo. Outra estratégia legal, ainda não sei se foi aplicado, se chegou a aplicar, que é a questão de averbar a garantia da entrada lá nos populares, que é uma forma de talvez de tentar receber uma coisa que não receberia, mas vira lá uma garantia que no futuro pode alguma coisa pingar na sua conta, né? Então isso é legal também, né, Fernando? Então são coisas que você vai costurando para poder aumentar a rentabilidade, trazer segurança e receber rápido, né? É isso aí. Essa segunda alienação ainda a gente ainda não conseguiu, não consegui ter uma oportunidade de fazer isso. Já teve esse caso que você falou de 3 parcelas, teve o caso essa semana do Dorival, que era pagamento da entrada era em 6 parcelas, mas até a gente conseguir fazer a verbação da segunda já deu prazo, aí não faz muito sentido. Né? Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer, mas vamos tentar. É uma coisa um pouco mais avançada, mas a galera dos tubarões já está por dentro já. Essa daí a gente vai fazer, que é a dupla garantia. Ah, mas eu posso receber? Não, mas o cara também não vai fazer nada com o imóvel enquanto ele não te pagar. Então, quer dizer, você tem uma garantia bem boa aí. Exatamente, show de bola. Fernandão, aquele abraço, meu querido. Bom demais voltar aqui com nossas lives de domingo. Bate-papo sempre legal, de alto nível aqui, com muita entrega, com muita coisa prática, conteúdo aqui relevante, que certamente vai ajudar as pessoas aí, começando agora o mês de março, firme e forte aí com as vendas. E boa semana aí para você, tamo junto. Domingo que vem a gente tá de volta, né? É isso aí. Quarta-feira, live, 7 horas da noite aqui no meu perfil. Então eu faço um bate-papo com o Tubarão. Aí no YouTube da Smart, 6 horas da tarde, todo dia tem aula lá com os nossos tubarões da cúpula, o pessoal também entregando ouro. Né? Vocês acham que a live de domingo aqui é boa? As aulas das 18 horas no YouTube tá sensacional. Então compareçam lá. Acho que não tem nada melhor do que a nossa comunidade Smart nesse universo de leilão aí. Exatamente. É isso aí, galera. Tamo junto. Boa semana para todo mundo. Boa semana, Fernando. Domingo que vem a gente tá de volta. Valeu, meu querido. Tchau, Um abraço. gente.